Quero ler com você um texto. Eu estava vendo aqui o testemunho daquele irmão, né, que coisa poderosa, dava para ver nas palavras dele a verdade daquilo que ele sentia. Eu quero ler um texto um pouco diferente, Gênesis capítulo de número 5. Deixa eu ler um texto com você. Meu irmão, é muito, mas muito raro de eu pregar no Antigo Testamento no domingo. É muito difícil acontecer isso, porque eu prego uma mensagem geralmente evangelística, não é? Mas eu fui inspirado por aquela mensagem. Eu quero ler Gênesis 5, 25. Abra aí, por gentileza, Gênesis capítulo 5, versículo 25. Enquanto você encontra, eu sou casado com a irmã Thaís. Nós temos três bebês, né? Benjamin de 8, Rubem de 7, Daniel de 2 meses e 2 dias. 2 meses e 2 dias. Graças a Deus, Daniel come e dorme o dia inteiro. O Senhor come não, mama, né? E dorme o dia inteiro. Deus é maravilhoso. Eu nunca experimentei essa, porque os outros acordavam de hora em hora, né? Né, Kevin? Mas ele não, ele dorme, graças a Deus. Está lá o pequeno Daniel. Thaís está feliz. Falou que enquanto não vier a menina, não vai parar. Eu falei, Thaís, pelo amor de Deus, como é que vai sustentar isso tudo? Ela falou assim, como é que era a tua vida antes do primeiro? Como é que é a tua vida depois do terceiro? Não é melhor financeiramente? Eu falei, é melhor então, Deus que dá, o Deus que garante. Então, como eu profetizei aqui de manhã, vou profetizar na sua vida, você vai ter muito filho em 2026, amém? Recebeu ali, outra levantou a mão, baixou na hora. Uma senhora de uns 70 anos levantou a mão ali atrás. Eu creio, irmão. De repente o marido dela tá aí, ó. Abraão tá aí, Abraão, né? Com 100 anos de idade. É videiro, na veia, né? O cara volta empolgado desse jeitinho, irmão. 3 dias longe de casa. Se prepara. Vamos lá. Pastor, que texto esquisito. Não tem a ver com o que nós vamos falar hoje. Gênesis 5, 25 diz assim: beijo, Thaís, Benjamin, Rubem, Daniel. Porque se mandar beijo dá problema, entendeu? Tem que mandar beijo para casa. Diz assim: Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu o nome dele de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Amém? Nós lemos aqui um pedaço de uma genealogia, não é? E dificilmente nós vamos conhecer a nossa árvore genealógica, dificilmente, porque nós não temos esse costume. É possível que você conheça seu avô, é possível que você conheça seu bisavô, mas dificilmente você vai conhecer o seu trisavô, o seu tetravô ou o seu tataravô. É difícil, não é costume nosso aqui no Ocidente guardar a nossa história genealógica, mas a história de Noé, ela está registrada aqui. Tanto a sua ascendência como a sua descendência. Noé, ele tem uma história grafada, escrita na Bíblia, e você sabe que Noé, a geração de Noé começa bem, porque Noé é descendente direto de Adão, e Adão foi um cara que nasceu para dar certo, porém, deu errado. Adão foi um cara que andava com Deus na viração do dia, um homem que você olhava, que tinha uma intimidade com Deus que nós aqui nunca vamos entender o nível de aproximação que Adão tinha. Eles andavam juntos no jardim, porém Adão comete um pecado com a sua esposa, com Eva, e esse pecado nos afeta tanto, nos afeta até hoje. E depois desse pecado as coisas começaram a ficar ruins. Adão teve 2 filhos, e você sabe que o primeiro homicídio da Bíblia acontece na casa de Adão, quando Caim mata Abel. E pastor, por que Caim matou Abel? Caim matou Abel porque Deus atentou para Abel e sua oferta, e não atentou para Caim para a sua oferta. E Deus foi lá, falou com ele: rapaz, porque teu rosto está triste? Porque teu semblante está caído? Porque você está assim? Vai lá e faz de novo. Deus deu uma chance para ele, mandou ele refazer, porém Caim não quis refazer a oferta, ele não quis voltar a tentar, mas ele decidiu que ia acabar com a concorrência. Ele achou mais fácil, melhor eliminar o irmão do que tentar mais uma vez. E eu acredito sinceramente, pastor, que a oferta de Caim não foi uma oferta feia.
ruim. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele ofereceu frutos da terra. E frutos da terra são bonitos, frutos da terra têm cor, frutos da terra têm sabor. Eu não sei se você olha aquela mesa bonita de planta, de frutos e de verdura, e você fala, cara, bonito isso. Você vai, eu não sei se você pensa como eu gosto de ir à feira, né? Eu gosto de feira, bagunça, tumulto, pastel, caldo de cana, eu gosto disso. E aí cada fruta que eu vejo tem vontade de comer, eu fico, cara, isso aqui é bonito e tal. E Caim era um lavrador, então eu acredito que o que ele ofereceu era bom, era bonito, era vistoso. Pastor, e a oferta de Abel? A oferta de Abel é um bicho morto em cima de uma pedra. Pastor, o que tem de bonito num bicho morto em cima de uma pedra? Pode não ter beleza, mas tem vida, né? É porque ter talento para oferecer algo para Deus é importante, mas ter vida no altar é fundamental. Pode ser bonito, pode ser colorido, pode ser teológico, pode ser legal, mas se não tem vida, Deus não atenta. É por isso que eu admiro aquelas pessoas que às vezes não tiveram muita oportunidade de estudar, que foram meio limitadas e que às vezes até atropelam um pouco no português, mas quando falam aqui, Deus carimba lá. O que é isso? É vida. Quando você tem vida, o teu talento é um detalhe, a vida fala na tua frente. Eu gosto do que Agostinho falou, prega o evangelho, se for possível, use palavras. O que é isso? É a vida pregando na frente da tua teologia. Eu vim liberar uma palavra para a vida de quem tem coragem de receber. A tua vida vai falar mais alto do que o teu seminário teológico. A tua história vai gritar mais do que o teu testemunho. Aquilo que você está construindo na presença de Deus está falando mais alto do que aquilo que você passou antes de construir. Então eu vim declarar sobre a tua vida que você vai entrar nesse lugar de um jeito, mas vai sair com vida e vida em abundância. Eu quero declarar, tem vida para a tua vida, tem vida para a tua história, tem vida para o teu ministério. Deus, Ele é um depósito inesgotável, uma fonte de água viva que faz jorrar de nós aquilo que nós nunca esperávamos viver. Eu nasci de uma família assim, meu pai se matou quando eu tinha 4 anos, minha mãe é espírita e católica até hoje, não tem um crente na minha casa. Que isso quer dizer, pastor, é que eu encontrei com a vida, e através de mim meus filhos vão crescer, meus netos vão crescer, meus bisnetos vão crescer. Eu estou carregando uma vida que nunca acaba. A minha vida está mandando um recado para a minha geração. Todos os que saírem de mim carregarão a vida que eu carrego. Isso é profético para a tua vida. Por que você acha que Deus marcou Abraão logo na sua genitália? Por que você acha que Ele fez isso? A aliança de Deus estava lá. O que Deus estava dizendo para ele? Tudo que passar aí de você vai ter que passar pela aliança que eu tenho contigo. Ou seja, se a aliança de Deus com você estiver na frente daquilo que você gera, tudo que você gerar vai pegar a aliança que você carrega. E olha que eu nem ia falar sobre isso, hein? Ainda bem que grava, porque depois eu olho lá. Então, o que aconteceu, pastor? Caim, ele, antes dele morrer, ele gerou filhos e filhas também, né? Nós estamos falando hoje sobre geração aqui. E ele gerou um cara chamado Lameque. E a Bíblia diz que Lameque foi o primeiro homicida, o primeiro poligâmico da Bíblia. Um homem casou com 2 mulheres. E além de ser poligâmico, casar com 2 mulheres, ele também era um assassino. A Bíblia diz que ele chega em casa, chama suas 2 mulheres, uma de nome Ada e a outra de nome Zilá. Ele chama elas e diz assim, olha, mulheres de Lameque, se reúnam aqui comigo, eu quero fazer um comunicado. Hoje eu matei 2 homens. Um porque me feriu e o outro porque me insultou. Ele falou isso, aquilo alegre. Então você vai perceber que a geração pós-Éden, ele começa a se corromper, começa a dar errado. Ela começa a se degenerar. Né? O Adão entende uma coisa: eu preciso ter outro filho para colocar no lugar daquele que Caim matou. E aí ele gera um cara chamado Enos. Você vê que a intenção dele é gerar outra pessoa diferente. Ele gera um cara chamado Enos. A Bíblia diz que Enos ele gera um cara chamado Sete. E Sete gera Enos. E Sete começa a acertar nas suas posições, nos seus acertos, nas suas vontades. Então você vai ver que do mesmo homem, pastor, saiu 2 gerações. Uma que estava dando certo, a outra que estava dando errado. Saiu da mesma pessoa uma geração que estava se denegrindo, e a outra que estava se santificando. A geração de Caim e a geração de Sete. Até que Sete gera um cara chamado Enos. E Enos gera um cara chamado Enoque. E esse aqui eu gosto muito, por quê? Porque resolveu andar com Deus. Eu não sei o que Enoque andou ouvindo sobre seu ancestral Adão, que andava com Deus, mas ele resolveu fazer igual. Eu gosto daquela versão que fala assim: Enoque andou com Deus e não se viu mais. É porque se não se viu, alguém procurou, né? Eu imagino alguém falando assim: você viu Enoque por aí? Alguém falando assim: cara, ele saiu daqui dizendo que é para o retiro de homens.
Você viu Enoque aí? Não, saiu daqui dizendo que ia para o culto na Ives e ninguém achou mais. Eu acredito sinceramente que as pessoas não vão te encontrar mais nos lugares que elas te encontravam. Depois desse culto, elas não vão te encontrar mais naquela esquina, naquele bar, naquele número de telefone, não vão te encontrar mais. Porque se for para te encontrar, vai ter que andar nos lugares que Deus anda, porque você vai andar nos lugares que Deus está. Quando você anda com Deus, Deus te esconde de algumas pessoas e te revela para outras. Andar com Deus é estar debaixo de uma sombra chamada sombra do Onipotente. Há uma proteção para quem anda debaixo dessa sombra. Eu vim liberar sobre a tua vida. Ei, você não vai andar desprotegido. Há uma mão invisível, mas real, que está sobre a tua casa. Pastor, me prova que essa mão está sobre a minha vida. Passou por 2023, sobreviveu a 2024, chegou vivo em 2025, respirando em 2026. O que é isso, pastor? É a potente, é a poderosa, é a incrível, infalível mão de Deus sobre a tua vida. Era para ter morrido naquele acidente, era para ter acabado com aquela doença, era para ser desprezado pelos outros, morrido naquela guerra, mas a mão poderosa. Eu preciso de alguém para acreditar em palavras proféticas aqui. Eu vim com uma palavra profética para quem tem coragem de receber. 2026 será o melhor ano da sua vida. Se prepare para entrar onde nunca entrou, para falar com gente que nunca falou, para receber telefonema que nunca recebeu, para receber e-mail que nunca chegou na tua casa, porque quando uma palavra profética é agarrada na terra, o céu bate o martelo e a terra obedece. Se tem alguém que acredita em palavras proféticas, dá um salto dessa cadeira e pega essa palavra. Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui. Onde estão aqueles que... Há um movimento de Deus aqui nesse ambiente. Eu sinto a presença dele. Ele me autoriza a te dizer: ninguém vai parar o que Deus começou na tua vida. Alguém pode me ajudar a adorar a ele? Ei. Uau. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Vamos lá. Eu me lembrei de uma coisa aqui, pastor Felipe. Noé, o Enoque, ele quebra um padrão de genealogia. Porque até Enoque, todo mundo nascia, gerava e morria. Mas porque Enoque andou, ele nasceu, gerou e subiu. Porque quem anda nos padrões do céu, quebra os padrões da terra. O que é isso? Pessoas que aprenderam a andar no padrão do céu, quebra o padrão da mesmice. Os ciclos de derrotas. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Pastor, o que é isso? É porque até você tudo era do mesmo jeito, mas depois de você nada será como era. Pastor, me explica melhor. Na tua casa todo mundo se divorciava, até você chegar lá e ninguém se divorciar mais. Pastor, lá em casa todo mundo é viciado em alguma coisa, até você botar o pé naquela casa e descobrir que ninguém vai se viciar em mais nada lá. Pastor, porque lá em casa os projetos começavam e nunca terminavam, mas depois de você vão gerar empreendedores, vão gerar empresários. Pessoas vão... Eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Pastor, lá em casa todo mundo se desvia, entra na igreja e sai da igreja. Depois de você vai levantar pastor, vai levantar obreiro, vai levantar diácono, vai levantar músico. Pastor, lá em casa todo mundo morre cedo, ninguém passa de 65 anos, está repreendido. Depois de você, as pessoas vão viver na tua casa e vão gerar na velhice. Eu preciso de alguém para acreditar nisso. Quem anda no padrão do céu, quebra o padrão da terra. E o padrão do céu é sobrenatural, inexplicável, poderoso, ilimitado. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Pastor, o que Enoque faz? Antes dele subir, ele também gera filhos e filhas. Aí Enoque gera, e o filho que Enoque gera, ele bota um nome nele. E aí eu queria muito que você ouvisse isso aqui, por favor. O filho que Enoque bota o nome é Lameque. Pergunta para você que é inteligente: por que um homem colocaria o nome de Lameque no filho dele, sabendo que lá atrás houve um Lameque que foi terrível? Por que ele faria isso? Você sabe por que nomes se repetem tanto em genealogia? Vou te explicar por quê. Porque as pessoas homenageavam outras pessoas através da história delas. Por exemplo, João Batista.
o pai Zacarias vai ter um filho, a Isabel está grávida, e na hora de gerar ele está com um problema, ele não fala, né? Você sabe a história, ficou mudo porque duvidou, o processo todo ele não falou nada. E aí quando estava muito perto de nascer o bebê, alguém falou assim: bota o nome do pai. Por quê? Porque o pai era bom, exemplar, irrepreensível. A Bíblia chama ele de sacerdote irrepreensível. Só que ele fala assim: não, o nome dele tem que ser João. A língua dele solta, é um mover lá na casa, porque Deus falou que o nome seria João. Então as pessoas colocavam nome nos filhos para homenagear aquelas pessoas que fizeram alguma coisa lá atrás. Aí eu te pergunto, por que alguém colocaria o nome de Lameque se o Lameque lá de trás não foi bom? Por que alguém repetiu o nome? Bota o nome de Lameque. Alguém fala assim: quem Lameque? O homem que era adúltero e assassino e homicida? Você vai fazer isso mesmo? Mas o cara de hoje coloca o nome de Lameque. E parece que o pai do Lameque de hoje sabe quem foi o Lameque de ontem. Porque quando o Lameque de hoje tem um filho, ele pega o menino, levanta para o alto e ele faz uma declaração profética. E qual é? Esse aqui não vai se chamar Lameque, vai se chamar Noé. E ele vai aliviar e trazer conforto para essa terra que o Senhor amaldiçoou. Quando o Lameque de hoje levanta o Noé para cima, ele manda um recado para a gente aqui. Qual é o recado? O fato de ter dado errado até onde eu estou não vai determinar que vai continuar dando errado a partir de mim. O que é isso, pastor? O limite do flecheiro é o início da jornada da flecha. Vou melhorar, o flecheiro vai até aqui, mas quando ele pega a mão e levanta para jogar para o alto, até onde ele vai, não consegue conter até onde a flecha vai. Eu não sei se você consegue vislumbrar isso, mas os teus filhos vão chegar mais longe que você. Oh meu Deus, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu não sei se você consegue imaginar, mas a tua semente não vai parar aonde você parou. Pode ter dado errado com teu avô, pode ter dado errado com teu pai, com teu tio, mas o que você está gerando? Será que tem alguém para estender a mão para trás assim profeticamente e liberar a tua flecha? Será inigualável. O que você... Eu quero estender a mão para minha casa. Thaís, se prepara. Benjamin, Rubem, Daniel chegarão mais longe do que eu, porque eu tenho uma aliança com... Oh meu Deus, eu preciso de alguém para reagir a essa palavra. É o poder de uma aliança. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo tanto Deus que ele acabou de falar comigo que eu estou falando coisas que você ouviu lá. É verdade? Pastor, está pregando só para os homens? Não, estou pregando o que Deus colocou no meu coração, irmãos. Pastor, depois de uma profecia poderosa como essa, Noé estendeu a mão. Lameque estendeu Noé para o alto e fez uma profecia. A profecia foi no capítulo 5. Quando tu chega no capítulo 6, está tudo ruim. Está tudo ruim. Deus olha para a terra e fala: não estou gostando de nada. O povo está corrompido, não encontrei ninguém. Eu vou mandar um dilúvio, vou destruir tudo. Deus fala mais: não vai sobrar nem ave no céu, nem bicho no mar. Na terra e nem no mar, a coisa vai ficar ruim. Aí quando chega no verso de número 8, Gênesis 6, 8, a Bíblia diz que Deus olhou para baixo. Isso aqui eu amo. Ele viu um homem, irmão, um homem. Ele achou um homem. E ele disse: eu achei graça em Noé. Pastor, um homem qualquer? Não, um homem qualquer não. Um homem que foi profetizado pelo Pai e carimbado por Deus. Porque quando um pai fala a uma criança, não é só um homem falando a uma criança, mas uma autoridade falando a uma semente. Quando esse cara estendeu ele para o alto e falou que ele seria o que ele seria, ele mandou um recado no mundo espiritual dizendo: o que eu estou gerando vai ser poderoso. Lameque não viu Noé entrar na arca e nem viu ele viver as coisas que ele viveu, mas eu sei de uma coisa: a palavra que saiu da boca dele nunca perdeu vida, porque quando você profetiza com autoridade, a tua semente colhe os frutos da tua profecia. Deus chama ele e fala assim: cara, vem cá. Seguinte, ó, constrói essa arca aqui, eu vou te dar um modelo. Qual o modelo? O modelo de salvação. E aí a palavra é muito, muito profética, não tem nada meu, tudo está escrito na Bíblia. Ele fala assim, ó: pode construir e vai entrar você, vai entrar a tua esposa, vai entrar os teus filhos, e até as esposas dos teus filhos vão entrar. Quando eu li isso, semana retrasada, sentado no sofá da minha casa, eu pensei: cara, isso aqui é uma verdade na minha vida. Vai entrar eu, vai entrar Thaís, vai entrar Benjamin, Rubem, Daniel,
E as esposas deles vão entrar também. Porque Deus é poderoso para abarcar na arca você e toda a tua casa. Você recebe isso aqui, pelo amor de Deus? Josué deu um berro na cara dos inimigos e disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, Antigo Testamento, ok, vamos para o Novo, Atos capítulo 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Vai entrando todo mundo, a família dele toda lá. E é interessante isso aqui, por quê? Porque à medida que a família, que Deus está dando a profecia, Ele diz mais. Ele diz: vai entrar você, vai entrar tua esposa, vai entrar teus filhos, vai entrar tuas noras, né? E vai entrar também um monte de animal. E pode juntar comida, porque quem vai cuidar deles é você. Pastor Felipe, me permita, eu separei três, eu aprendi com esse texto, 3 coisas sobre a obra de Deus. Porque talvez ele não esperasse que ia passar por aquilo ali. Até aí a profecia estava boa. Barco grande, você e a tua família no iate. Só que depois Deus veio com a segunda informação: os animais vão entrar também. Ou seja, tu vai ter trabalho pra caramba. O que isso quer dizer? É que eu aprendi 3 coisas sobre a obra de Deus. A primeira é que a gente não faz na obra de Deus só o que a gente gosta de fazer, né? Não faz não. Aprenda uma coisa sobre a obra de Deus: aqui a gente não faz o que a gente quer, a gente faz o que é preciso ser feito. Segunda coisa que você precisa entender sobre a obra de Deus é que você não precisa entender tudo sobre a obra de Deus. Como assim, pastor? Você não precisa entender, você precisa fazer. É diferente. Eu imagino Noé falando: não sei de onde vai vir água, nunca teve chuva na terra, não sei nem como é que vai ser, mas eu sei de uma coisa: eu vou fazer parte desse processo aí. Não sei como é que Deus está fazendo, mas eu estou totalmente imerso, inserido nele. E a terceira coisa que você precisa entender sobre a obra de Deus é que você não escolhe quem entra e quem sai. Isso aqui é terrível, por quê? Porque Noé ficou expert em barco. Deve saber a medida de cima, a medida de baixo, o tanto de madeira, o tanto de prego. Deve saber o tanto de betume que foi usado. Mas tem uma coisa que nós nunca seremos experts. Nós nunca seremos peritos. E qual é? É quem entra e quem sai. A matéria chamada graça, só Deus conhece. Eu imagino você falando: pastor, mas vai entrar também, eu conheço a vida dele, chegou agora, já vai sentar na janela. É porque você não escolhe quem entra e quem sai. A arca está cheia de gente que não merecia estar, e que se contasse a história dele, como alguém ouviu isso no retiro, ia ficar de cabelo em pé pensando: como é que essa pessoa chegou até aqui e está vivendo o que está vivendo? Isso é graça, irmão. Se eu te contar a minha história, você me expulsa do altar, de tudo que eu fiz desde que eu me converti para baixo. Mas eu vim te dar uma boa notícia: não tem a ver com as obras que você fez, tem a ver com o amor do Pai sobre a tua vida. Ei, você não merecia, eu não merecia. Não era para ser tecladista, não era para tocar baixo nem violão, não era para ser baixista, não era para ser baterista, não era nem para ser pregador. Mas a graça chegou para te dizer: eu te encontrei no meio do teu dilúvio, te trouxe para dentro da minha casa, te inseri no meu barco e vim te dar uma boa notícia: quando a trombeta tocar e o céu abrir, é para lá que você vai. E não é porque você é perfeito, é porque existe um amor poderoso que alcançou você e a tua casa. Só quem foi alcançado pela graça. Reage a essa palavra aí: não merecia, pastor, eu fiz tudo sem imaginar, eu ia direto para o inferno, mas a graça me encontrou e mudou a minha história. Quem foi transformado aqui, reage a essa palavra. Está lá o Noé bonitão, construindo as coisas. Irmão, e o pior é quando a obra ficou pronta, Deus desceu e fechou a porta. Quem te falou que porta fechada sempre é o inimigo? Isso não é uma verdade. Existe, quando eu moro no Rio de Janeiro, né? Então a porta tem que estar fechada sempre. Eu sei que aqui tem lugar que você fica com a porta aberta, né? Fica na rua conversando até meia-noite. Eu não sei, meus filhos sabem o que é isso não, irmão. Se eu tirar uma foto da minha casa de dentro para fora, você vai pensar que eu moro no presídio. Tá cheio de coisa, cheio de concertina, tem câmera para tudo quanto é lado. A casa do cachorro já está pronta. Imagina o bicho que vai entrar lá. Um pincher? Apesar que pincher é bem bravo, né? Eu já pensei até em colocar um ganso. Irmão, ganso é sinistro, tá? Tu não brinca com ganso, não. Ganso é... E ele faz maior barulheira. Então tu já sabe que... Já pensei em colocar um ganso, não, mas fiquei com medo do ganso me atacar. Então, não vai... Ninguém entra e ninguém sai, né? Deus foi lá e fechou a porta. Que isso, pastor? Todo dia antes de dormir, pastor Felipe, eu vou lá no meu quintal, ver se o portão está fechado. Minha esposa fala: vai aonde, Miguel? Eu vou ver se a porta está fechada. Ela: de novo, meu amor, é neura, eu vou ter que ir lá. Por quê, pastor? É porque porta fechada para quem está dentro, para quem está fora é impedimento, mas para quem está dentro é segurança. Deus não fecha a porta para te maltratar, fecha a porta para te proteger.
Tem porta que você olha e fala assim, fechou, é Deus vendo um dilúvio que você nunca esperou passar. E Ele está dizendo, eu estou vendo um dilúvio que você não está vendo. Então eu estou fechando a porta antes para esse dilúvio não atacar você. E você está olhando para a porta e não está olhando para a chuva. E tem mais, tem porta que tu nunca vai entender porque fechou e nem porque abriu. Quer ver uma? Atos capítulo 16, Paulo está preso na prisão, tem uma grade enorme na frente. Ele começa a adorar a Deus, desce um terremoto. Quando ele desce o terremoto, a porta abre. O que ele faz? Nada. Fica lá dentro. E o carcereiro faz o quê? Entra na porta, porque tem porta que Deus não abre, não é para tu passar, é para alguma coisa entrar. Tem porta que não tem a ver com o teu avanço, mas tem a ver com o teu recebimento. Se prepare. Todas as vezes que uma porta fechar e você não conseguiu entrar, é porque Deus está preparando uma porta que você nunca imaginou que entraria. Deus vai lá e desce e fecha a porta. Foi Deus que fechou a própria porta. Pastor, durou quanto o processo? 1 ano. Irmão, tu imagina, e Jesus disse, Mateus 20, eu não lembro mais a referência, 25 ou 24, Jesus disse que voltaria quando a terra estivesse como nos dias de Noé. Jesus disse isso, ó, se prepara, quando a terra estiver como nos dias de Noé, é que eu vou voltar. Ele está falando de quê? Corrupção, os homens se davam em casamento, as coisas estavam terríveis naquela época, mas só que veja que Jesus ele não dá um nome de um pecado, ele dá só a referência. Qual é a referência? Noé. Ele diz assim, ó, eu voltarei quando a terra estiver como nos dias de Noé. Não dá referência de pecado nenhum. O que isso quer dizer, pastor? É que a referência de Deus nunca será quem peca, sempre será quem anda. Eu vou melhorar isso aqui. A referência de Deus não é quem estava pecando, é quem estava andando com Ele. É como se Ele estivesse dizendo, não, eu não marquei aqui os dias do pecado. Eu não vou voltar nos dias de Lameque. Eu não vou voltar no dia dos gigantes que andavam na terra. Eu não vou voltar nos dias de Caim. Eu vou voltar no dia de Noé. Por quê? Porque se ele andou comigo, é ele que entrou no meu registro. Meu Deus. Eu acho que quando você gerar muitos filhos e muitos netos, lá atrás eles vão dizer assim, ó, a gente vive o que a gente vive hoje porque meu avô, meu tataravô andou com Deus. Nunca vai ser, a referência não vai ser a violência, a referência não vai ser governo corrupto, a referência não vai ver a estabilidade da natureza, a referência vai ser você, que um dia andou com Deus. Você entra na estatística, o pecado não. Quem entra na estatística? Quem anda? Noé ficou 1 ano lá dentro, 1 ano dentro do processo, e olha que ele trabalhou 100 anos por isso. E tem gente que quer viver as coisas de Deus rápido, né? O que isso quer dizer, pastor? Trabalhou 100 anos num projeto para ficar 1 ano dentro dele, porque a preparação sempre vai ser maior do que o objetivo. Então está lá Noé dentro da arca 1 ano. Quando ele resolve sair, que as águas baixam, ele manda um corvo, né? O corvo volta. Ele manda uma pomba 3 vezes. Ela volta, da outra vez ela volta com um ramo de oliveira, e da outra vez ela não volta mais. Pastor, o que isso quer dizer? Por que ela não volta mais? É porque ela encontrou um lugar para pousar. Se ela encontrou um lugar para pousar, é porque a água baixou e a terra apareceu. Então a pomba está mostrando para Noé que tem água, que tem terra aparecendo. E o que Noé faz, pastor? Nada. Ele faz o teste mostra que a água baixou, o teste mostra que a terra apareceu, e Noé faz o quê? Nada, porque se foi o Deus que mandou ele entrar, esse mesmo Deus precisa mandar ele sair. Deixa eu te falar uma coisa aqui, os testes vão dando indício para a gente que a gente tem que fazer, a gente vai colocando na conta de Deus. Eu vou fazer porque eu fiz um teste aqui, eu falei que ia dar certo e deu. Você precisa ouvir a voz, porque se a voz mandou entrar, é a voz que manda sair. Pastor, é que eu não suporto mais esse ambiente de ar com um monte de bicho dentro. Tem que suportar mais um pouco. Enquanto ele não mandar você sair, não saia. Aprende isso aqui, por favor. Isso aqui é poderoso. A voz de Deus é clara para entrar, a voz de Deus é clara para sair. Você precisa suportar alguns processos. Eu estava contando aqui de manhã, vou falar para você. Um menino, eu estava falando diretamente para a pastora, que ela teve filho há pouco tempo. Uma mulher, ela faz ultra, 9 ultras, como está grávida, 9 ultras. O que isso quer dizer? Que ela vai no médico 1 vez por mês, certo? Eu também fiz isso com a minha esposa no último bebê, estava muito feliz. Fomos lá, pastor, na segunda ultra, chegamos lá, o médico olhou e falou assim, eu vou ter que te caminhar para outro médico. Eu falei, por quê? Porque o bebê está com uma mancha no pulmão, uma mancha. Eu falei, qual o nome disso? Ele disse, é sequestro do pulmão. Eu falei, como é que resolve? Eu até brinquei com ele, fica no sol, toma remédio. Ele falou, não, tem que fazer cirurgia. Eu falei, mas cirurgia como assim? Ele disse, eu vou abrir um buraco aqui nele, do tamanho de um dedo. Vou entrar com um robô lá no pulmão e vou raspar a mancha e tirar uma parte. Ele vai ficar sem poder respirar legal, isso aqui. Eu falei, doutor, eu não gostaria que o senhor furasse o meu lado. Eu não vou querer que o senhor fure um bebê. Ele falou, mas não tem outro jeito. Eu falei, tem sim. Aí eu e minha esposa para aquele ambiente que só você conhece. 3 horas da manhã, irmão, eu levantava e dizia, pulmão saudável, pulmão normal.
Eu não orava muito não, botava a mão na barriga dela e dizia: pulmão saudável, pulmão normal. Pulmão saudável, pulmão normal. Íamos para outra, eu ia em jejum no carro dirigindo e falando na minha mente: pulmão saudável, pulmão normal. Pulmão saudável, pulmão normal. Cheguei na terceira outra, encontrei com o médico, falei: ei doutor, tem mancha aí? Ele falou assim: claro que tem mancha. Falei: obrigado, fui para casa. Quarta outra, no mês seguinte, cheguei lá, falei: tem mancha aí? Ele falou: ele ficava rindo de mim, é óbvio que tem mancha. Falava: doutor, obrigado. Quando eu estava saindo na quarta, na quinta outra, não lembro, a secretária dele me parou, falou assim: oi pastor, tudo bem? Eu te conheço, é da internet. Falei: tudo bem? Eu falei: teu chefe? Ele falou: é meu chefe. Eu disse para ele assim: ele é o quê? Ateu, ele é católico, ele é crente, budista? Ela falou: não, ele acredita na ciência. Eu falei: Deus gosta assim. Aí fui na quinta ultra, falei: e aí doutor, pulmão saudável, pulmão normal? Ele: não, mancha. Fui embora. Quando cheguei na sétima ultra, se eu não me engano, sétima ultra, eu falei assim: tem mancha aí doutor? Ele falou: rapaz, tem, mas ela está bem menor do que estava na outra. Aí eu falei para ele: eu sei como é que é. Aí ele falou assim: você estuda medicina? Eu falei: não, sou pastor. Aí ele fez a cara assim para mim, ó. Aí eu rindo para ele. Fui para casa. Oitava ultra, eu falei: aí, tem mancha aí, doutor? Ele falou: rapaz, eu quase não consegui ver, vi só uma manchinha, mas tem mancha, tá? Falei: obrigado. Nona ultra, falei: doutor, tem mancha? Ele falou: rapaz, eu não vi nenhuma, mas ó, faz o seguinte. Calma, pastor. Ele quer voar. Faz o seguinte. Ele está querendo um testemunho. Faz o seguinte: quando o bebê nascer, você tem que ver ele gritar. Porque quando o bebê nasce gritando, chorando, o ar entra no pulmão. E ele começa a respirar normalmente, né? Até então ele respira pelo cordão umbilical, não respira normal. Mas quando abre a boca, por isso que o médico bate no bebê, joga pro alto, né? Faz aquelas coisas todas para ele gritar. Aí estou eu lá filmando o parto. Eu falei de manhã aqui, eu filmei os 3 partos do meu filho, irmão. Os 3 eu desmaiei, vomitei, fiquei tonto. É porque eu sou forte. Aí estou lá eu filmando. Você vai falar pra mim que filmou de boa? Filmou de boa? Fala sério. Aí eu cortei também, mas cortei assim, ó. Tá filmado no celular, eu posso provar. Aí eu tô lá, perto do parto, aí o médico falou: corre, Miguel, vai nascer agora. Botei o celular em cima da barriga. Quando eu botei em cima da barriga, o bebê saiu. Quando saiu, ele... uau! Irmão, foi um grito que ele deu. Eu falei assim: mas deve ter entrado muito ar nesse pulmão aí, doutor. Aí ele falou assim: entrou, mas ó, te falar uma coisa. Ele vai ter que ir pra UTI. Por quê? Porque estão 7 ultras com mancha. Falei: tá bom, foi para UTI. Dia seguinte, acordei eu e minha esposa para ir lá ver o bebê na UTI. Eu não sei se você já passou por isso, já passei 2 vezes. Então eu chegando com a Thaís lá na UTI, tinha um médico lá parado. Eu falei assim: cadê meu médico? Não tá, veio outro médico. Que médico era esse? Especialista em pulmão de bebê. Eu falei: o que o senhor está fazendo aqui? Não, vim conversar com você. Apertou minha mão e falou assim: eu sou fulano de tal, vim de outro hospital só para falar contigo sobre o sequestro do pulmão. Eu falei: e daí? Que aconteceu alguma coisa? Ele falou: aconteceu. Eu falei: o quê? As meninas da UTI já fizeram 2 radiografias, não acharam mancha nenhuma. Eu fiquei olhando para a cara dele, ele falou assim: o senhor vai ter que levar esse bebê lá no meu consultório daqui a 3 meses. Eu falei: para quê? Ele disse: eu preciso investigar, tenho 7 ultras com mancha e tenho 2 radiografias sem mancha, eu preciso ver o que aconteceu. E eu falei: fica tranquilo, vou levar sim. Ele falou: você está rindo muito, o que houve? É porque milagre bom, doutor, é aquele que o médico atesta, antes tinha, agora não tem mais. Estava indo para um caminho, agora está indo para outro. Estava seguindo um rumo e Deus mudou. Eu vim com uma palavra profética para quem tem coragem de receber. Médicos vão ter que voltar atrás, advogados vão ter que rever processos, pessoas vão ter que voltar atrás do que disseram, porque quando o céu decreta, a terra obedece. Será que tem alguém na Ives com coragem para acreditar no Deus vivo? Ele está vivo e operando nessa terra. Eu quero declarar: a tua vida será um milagre poderoso. Alguém pode me ajudar a adorar a Ele aqui essa noite? Vou terminar. Pastor, o que Noé fez? Saiu da arca na hora certa, levantou um altar e Deus respirou. Quando Deus recebe aquilo que tu entrega, porque a hora está certa, o tempo está certo e a oferta está certa. Deus respirou, o decreto mudou. Vou melhorar. O Noé ofertou, Deus respirou, decreto mudou. Cada boa tema de mensagem isso aqui. Noé ofertou, Deus respirou, decreto mudou. Pastor, qual era o decreto? Deus disse: nunca mais eu mando chuva sobre a terra. Eu imagino alguém falando assim, e Deus falando assim: para provar que eu estou falando a verdade, quando a chuva passar, dá uma olhada na janela.
Para ver o que, pastor? O arco-íris? Não, para ver a aliança que Deus tem comigo e contigo, porque um dia lá atrás um homem resolveu andar com Deus. A tua família vai colher aquilo que você... Oh, meu Deus, eu preciso de alguém para receber isso aqui. Já fica de pé no teu lugar, erga tuas mãos para o alto. Eu tenho uma profecia para a tua vida hoje. Qual é? A sua casa vai colher o fruto da tua aliança. Porque você andou com Deus hoje, a tua família vai colher os frutos da tua aliança. Eu não vi os filhos de Noé andar com Deus, mas eu vi ele andando, e por causa dele, os filhos dele entraram. Ei, a tua aliança está mandando um recado para o teu futuro. E qual é? A minha casa está debaixo de um legado de Deus. Eu preciso de alguém para receber. Erga suas mãos mais altas, aqui é poderoso. A tua casa está debaixo de um legado de Deus para a tua história. O céu olhou para a terra, viu você e está dizendo: a tua semente será abençoada.